Olá, eu me chamo Eduardo Meltec. Esse é meu trabalho de conclusão da pós-graduação da PUC em Neurociência e Comportamento. E o tema que eu vou abordar, né, é um tema muito comum, está muito próximo da gente todos os dias, mas a gente não dá a devida atenção porque envolvem questões da nossa existência, de ressignificados e mudanças da nossa vida. E é o tema luto e espiritualidade. No nosso dia a dia, a gente vive, né, diversos lutos. Mas o que que seriam esses lutos que a gente vive? Eu acredito que a gente nem perceba, né? O luto, ele é comumente conhecido pela morte de alguém físico, né, de alguém próximo da gente que morreu, de algum animal, né, algum pet que a gente tenha que ele possa vir a falecer. Mas o luto ele vai muito além disso, né? Ele se abrange aí para várias outras áreas da nossa vida e a gente não dá a devida atenção, né? Então o luto, ele vai desde uma pessoa próxima, que é o que todo mundo conhece, todo mundo já deve ter presenciado em algum momento da vida, ouviu alguém, mas ele vai para uma questão de um trabalho que se rompeu, de um ciclo que precisa se encerrar, como também vai para um relacionamento que acabou, né? Alguma coisa de uma forma que a gente acredite que seja antinatural aconteceu abruptamente. Isso corrompe a gente. Isso faz com que a gente se depare com uma coisa que é um novo ressignificado que a gente precisa lidar diante dessa situação. Todo isso envolve o luto, né? Desde a rejeição, desde a questão do abandono, né? E quais são esses passos que a gente caminha, que a gente começa a entender hoje em dia, como que a gente faz para conviver também com isso, né? Qual o significado a gente pode dar para uma parte 2 da nossa vida, né? Porque a parte anterior ela não vai ser a mesma, né? Então, como que a gente se abre, como que a gente vai para esse caminho? Quais são os passos e quais são os estágios que a gente vai? Tem uma parte do nosso cérebro que é o córtex cingulado dorsal anterior, é uma área que a gente tem bem aqui na parte dentro do nosso cérebro, que ela é a mesma quando a gente, por exemplo, quebra um braço, quando a gente quebra uma perna, né? Uma parte do cérebro avisa para da gente. Mas quando tudo isso que acontece que eu falei, a gente passa por uma situação de luto, a gente passa por uma situação de perda, de abandono ou de rejeição, essa região do cérebro, ela também é impactada, ou seja, dor é dor, sendo algo tangível que aconteceu, como quebra o nosso braço, a nossa perna, por exemplo, o cérebro identifica, sente essa dor, como a gente passa por essa situação de rejeição, de abandono, a gente também sente, né, nessa mesma região. E com isso, como que faz? Por que que o processo do luto ele é tão doloroso? Existe uma condição biológica, né, que o corpo ele precisa se adaptar, ele sente toda essa descarga, todo o processo do animal também, né? Vamos pegar um animal mesmo, quando ele passa por essa situação, ele se isola, ele tem uma condição que ele perde a fome, ele perde o hábito, ele perde o sentido na vida, ele está triste, ele sente todo esse processo do luto, né? É uma condição natural. Na questão humana, no nosso lado, né, que nós somos seres bípedes, né, nós conseguimos aí ter um processo neural muito mais elaborado que difere dos animais, mas por que que a gente também sente? A gente tem esse lado animal, a gente tem esse lado que a gente vive esse estágio, mas a gente tem uma condição de racionalização desse problema, que já é totalmente diferente do animal, né? Isso difere também a gente. E como que a gente faz e por que que ele é tão doloroso? Durante o estágio do luto, a gente passa por alguns processos, né? E primeiro deles é o viés de confirmação que a gente fica, né? A gente acaba sempre validando as nossas crenças, os nossos valores. Isso é uma coisa que eu vou falar muito neste vídeo. A gente fica sempre mantendo a nossa visão, mantendo o nosso mundo diante daquela dor que a gente está passando. Então a gente procura reunir elementos e situações que validem tudo à nossa volta, porque é confortável, né? Então a gente está nesse processo de dor, o nosso lado
vamos dizer, o nosso lado bicho está lá sentindo toda essa dor que a gente está passando, e é totalmente compreensível, né? Mas quando a gente fica nesse processo de viés de confirmação, ele é uma questão que vai também não só isolar a gente, mas vai fazer com que a gente não reúna recursos de conseguir passar esse estágio de uma camada mais rápida, né? Lembrando que existe a questão da comparação, né? Da confirmação que a gente tem, mas tem a questão da comparação também. Todo o processo do luto, todo o processo de dor, ele é individual, né? É você que vai passar a sua maneira, porque é baseado nas suas experiências, nas suas convicções e nos seus objetivos de vida. Então, quando você passa nesse viés de confirmação, você sempre vai validar tudo aquilo que você viveu, né? Então você vai, é aquele momento que você vai reunir todas essas informações, né? Em inglês tem um termo gathering informations, então você vai pegar todas essas informações e vai reunir para que você consiga ali, baseado no que você tem, conseguir passar deste período, né? Então, o hipocampo também, ele exerce grandes funções no nosso comportamento, né? E ele faz com que a gente também passe a perceber o mundo à nossa volta, né? E com isso, foi designado também que existem as fases do luto que a gente passa. Então, a gente está indo por essa parte da questão que é antinatural, que a gente acredita no nosso corpo, tem a questão do conceito do luto, né? Quais são os grupos que causam essa sensação. Então, a gente vai para a questão do viés de confirmação, como a gente tem essa questão agora dos estágios do luto. Então a gente passa também por um processo de negação, que a gente acredita que não deveria passar por isso, por que que isso está acontecendo neste momento, logo quando eu estava fazendo isso, agora veio isso, eu não consigo mais fazer aquilo, então a gente ainda está se negando, né? A gente está deixando de olhar para o que realmente tem que olhar e por que que a gente está fazendo isso, né? E aí depois a gente começa a ter um estágio de raiva, né? Quando a raiva ela começa a trazer essa frustração, ela começa a trazer essa energia, precisa começar a sair porque você precisa reagir com isso. Depois a gente começa a entrar no movimento também de negociação, quando a gente conversa com a gente mesmo, quando a gente tem um diálogo da gente falando, olha, tá na hora da gente fazer isso. E é quando a gente percebe que o mundo lá fora ele não reduziu a sua velocidade para que a gente pudesse passar por esse estágio. O mundo lá fora continua vivendo. E quando a gente se depara com isso, né, a gente para deixar um pouco, não vamos dizer só vaidade, mas a gente deixa de lado tudo aquilo, toda aquela negação, toda aquela parte do viés de confirmação, a gente começa a reconhecer que a gente não é mais o mesmo. Então a gente começa a olhar, dar espaço para um sentido maior. E qual é esse sentido maior? Também aí quando a espiritualidade entra, né? Então, depois a gente vai para o estágio de aceitação, quando a gente começa a entender, a perceber, e aqueles recursos que a gente tinha, a gente começa a falar que precisa desapegar. A gente fala para a gente mesmo, eu preciso realocar isso daqui dentro de mim, porque já não é mais o mesmo, mas qual é o novo sentido? Para onde que eu vou? Como que eu faço? E quando a gente começa a entender isso, trazendo agora também uma questão da utopia do luto, né? Como que as pessoas colocam isso do luto? Ninguém fala sobre a morte, ninguém gosta de abordar esse assunto, porque tem um conceito cultural, né, do Brasil que isso é uma coisa que não pode ser falada, né? Por exemplo, desde a criança, não, ela não pode ir no velório, ela não pode ir no enterro. Então, quando a criança ela também tem isso, ela já começa a entender que isso é um contato que ela não pode ter. Né? Ela não pode, isso é um tema que não pode ser abordado. Então, isso acarreta no ser humano. O ser humano ele não pode trazer isso como um tema, porque nem é todo mundo que está preparado para falar isso, muito menos para abordar e saber como cuidar de alguém que passa por esse processo, né? Então, a pessoa ela passa por um estágio, né? Todos esses estágios, quando ele é passado por em torno de 6 meses ali, já é considerado um transtorno do luto prolongado, né? Isso foi definido em agosto de 2022, né? Pelo CID, né? CID-11. Então, pegando esse estágio, esse movimento do luto daqui para trás, é uma questão de dor, é uma questão de ressignificado, e é uma questão de que a gente precisa olhar para o que serviu para a gente até agora, porque é um processo de ressignificação constante. E quando o apego a situações e pessoas, a tudo à nossa volta, esse faz com que o processo seja mais longo, né? Fica mais duradouro. E como que a gente pode fazer para encontrar um novo sentido, que é a hora que a gente deixa tudo isso para trás, a gente começa a encontrar um novo sentido na vida, né? É quando a espiritualidade ela começa a aparecer no sentido de você encontrar um novo sentido para sua vida.
né? Como que você faz para olhar para um novo mundo de um jeito melhor, de um jeito mais aberto? E o que que é a espiritualidade e o que que é a religiosidade? A religiosidade, ela é um grupo de crenças, valores e objetivos em comum, né, que praticados com constância, com dedicação, com amor, né, é muito importante para muitas pessoas. Você atinge o nível da espiritualidade, né, que é esse movimento de transcendência, um momento de amplitude do seu eu ao mundo, né? Esse é o conceito da religiosidade. Então, você tem lá um determinado grupo que você se encontra, que você tem uma doutrina que você segue, e você tem práticas que são extremamente fundamentais, tanto para o corpo, quanto para o físico, quanto para quanto para a emoção, quanto para a área mental, para todas as áreas da nossa vida financeira também. Então, tudo isso é uma prática que a gente tem, né? Agora, essa questão da espiritualidade é quando você passa a potencializar os seus recursos, sem um outro, sem um grupo, né? São com que você possa fazer isso com você mesmo, né? Então, por exemplo, você tem os seus objetivos, as suas crenças, os seus vieses de confirmação, como eu comentei lá no começo do vídeo, mas agora é numa questão de ressignificado, né? Para onde que você vai? Qual é o seu objetivo de vida? O que que você quer neste mundo? O que que você quer plantar? O que que você quer deixar, né? Que falta você faria neste mundo também se você não existisse, né? Porque aí, quando a gente se depara que existe um grande grupo, algo maior, existe um grupo que um pouco menor e existe um grupo menor ainda e existe eu me deparo que existe algo maior do que eu. E quando a gente vai tendo esse movimento, essa prática, a gente vai se expandindo à nossa maneira, ao nosso tempo, sem viés de confirmação, né? Então, é uma questão um pouco até estratégica a gente entender que o viés de confirmação ele é super necessário, mas quando você tem essa prática de sempre estar em contato com algo que seja o oposto que você vai estar sempre buscando uma nova forma de se expandir. E quando você procura essa nova forma de se expandir, você vai potencializando a sua vida, né? E aí, o que que isso tem a ver com o luto, né? Quando a gente entende que a espiritualidade ela pode potencializar os resultados não só clínicos de forma positiva, ela te traz essa questão da vitalidade e distanciamento de processos também depressivos, como o luto também pode trazer esse processo depressivo para a gente. Então, por causa que ele aponta muito isso, esses estudos que são praticados de conceitos espirituais, de entendimentos clínicos que a gente vê, então é muito importante também que essa questão da espiritualidade em muitos hospitais hoje já são praticados, né? Essa questão de como já é um fator avaliativo, né? Como que essa espiritualidade ela pode ser praticada, como que o paciente ou a família entende a espiritualidade. Então, se a gente entende que para os profissionais também é importante a prática para saber como acolher uma pessoa que passa por um processo no luto, imagine uma pessoa no mundo comum. É importante que ela entenda, sem que ela deixe essa responsabilidade para um profissional, caso ela passe por um processo de luto. Então, a gente trazendo esse senso de responsabilidade, esse entendimento, caso a gente passe, caso a gente já passou, ou você que está me assistindo e ainda esteja passando por este processo, como que você pode dar sentido para a sua vida, né? E como que você reúne elementos para trazer todas as suas partes, busca de vitalidade, busca de maior compreensão de vida, busca de prazeres, busca de entender, de seguir o seu prisma, que são as suas crenças, são as suas visões e as suas partilhas que te dão acesso a um caminho espiritual, né? E lembrando que toda essa jornada de um caminho espiritual, de busca de autoconhecimento que a gente tem, é uma questão que a gente faz para olhar o mundo afora, mas sabendo o seu mundo também. Porque a gente percebe que o mundo não vai parar para que eu me resolva, mas eu consigo fazer do meu mundo o meu mundo melhor. E quando a gente entende isso, a gente começa a não cair tanto nas questões das fugas e nem das compulsões, mas a gente começa a cair no sentido de criar sua forma de seguir a espiritualidade. E ela é totalmente sua. Então, também a OMS, em 2011, ela definiu que o bem-estar,
é um conjunto do físico, mental e social para o caminho espiritual, né? Sendo um avaliador na promoção da saúde em qualquer idade. Então, se a gente entende que o seu cuidado físico é muito importante, você precisa se exercitar, você precisa ter a dopamina, você precisa ter todos esses hormônios que te geram energia para te trazer uma sensação de bem-estar. A questão do mental, que é a questão do autoconhecimento, a questão de você conseguir fazer os seus estudos, é a questão de como que você consegue exercitar a sua mente, seja de um jogo, seja de é, alguma prática em grupo ou sozinho que você possa se desenvolver. E também a questão social. O ser humano é designado para o meio social. A gente é designado para comunicar, a gente é designado para falar, a gente é designado para andar, a gente é designado para convivência social. Então, se a gente entende que também, por exemplo, como a religião, ela tem toda essa prática, né, do físico, do mental, do social, todo esse conjunto, esse amontoado de situações fazem com que você chegue a um caminho espiritual, mas você também está num grupo. Agora, a questão da espiritualidade, ela também já é, né? Mas ela é sua. Como que você faz para exercer a sua espiritualidade? Qual é a sua fé? Como que você se identifica com um lado seu talvez superior, dependendo da crença que a pessoa goste, né? Ou ela busca uma questão, por exemplo, de grupos, de novos grupos que te exerçam isso, mas entendendo que eles são eles, você é você e cada um vai ter a sua prática. Então, todo esse trabalho, tudo isso que foi feito, foi justamente pensado nisso, né? De como que a gente faz para essa jornada, desde um processo tão doloroso, a gente batendo em crenças, batendo em situações que elas são muito tristes, muito dolorosas, mas a gente precisa passar. Né? E quando a gente entende que a gente precisa passar, a gente deixa o corpo reagir ao tempo que ele precisa reagir, mas a gente também dá espaço para um novo mundo que já está aí dentro da gente. E que mundo é esse? Quais são esses valores que consistem nesse novo mundo? Qual é o sentido que você quer deixar para o mundo e o que você quer fazer para que esse mundo que está aparecendo dentro de você transpareça? Né? Como que você faz isso? E aí você vai deixando aquilo que já não te serve mais, você vai aceitando, você vai passar pelo processo talvez de negação, de raiva, de negociação, mas também de uma nova aceitação para o mundo que já existe dentro de você. E a gente caminhando por isso, a gente entende que esse conceito de espiritualidade ele vai ficando mais próximo de você. E aí, o grande avaliador para entender hoje, será que eu estou num caminho espiritual só meu? É avaliar. Está conseguindo ter as suas questões atingidas no sentido de vitalidade, no sentido de saúde, o seu físico está bem, a sua área mental está bem, a sua área social está bem, a sua área emocional também está bem, né? Porque quando a gente começa a entender todas essas práticas que são conjuntos e situações que te fazem atingir, você começa a ter um novo caminho de cuidar de si, dos outros e para o mundo à sua volta. E muito obrigado, e este é o meu trabalho de conclusão de curso.